Que bom, tem bastante gente chegando aí. Então, é isso. Piatã, Rafaela, Bruno Marrom, Roseli Silva, Cauã Duarte, Ferreira. Boa noite, boa noite. Boa noite, Júlio Boaro. Tudo bom, Júlio? Saudades de você. De Vládia. Olá, Jaime Matias. Enfim, a gente pode começar a falar alguma coisa, uma vez que teremos início, especialmente voltada para a prática clínica da esquizoanálise, uma prática em grupo, online, o que é algo, se não inédito, porque eu já venho praticando isso, talvez seja inédito para a maioria das pessoas que estejam ouvindo isso pela primeira vez, que é algo que a gente já vem praticando. Para a gente ficar à vontade, é um papo bem informal, é uma conversa, então, sobre esquizoanálise. Então, gente, é isso. Eu hoje estou aqui para esclarecer aspectos, tanto do ponto de vista teórico, sobre a prática clínica da esquizoanálise, quanto o próprio procedimento clínico, né? O que fundamenta a prática e também o modo operacional que a clínica pode se efetuar desse ponto de vista da esquizoanálise. Eu sei que existem muitas questões, muita curiosidade em torno disso, porque é uma clínica, de fato, inovadora, revolucionária, para quem tem uma vontade real de entrar em devires inventivos, criadores e revolucionários, né? Devires revolucionários de si mesmo e dos modos de se relacionar ou dos modos de sociabilidade. A esquizoanálise ela tem muita coisa a oferecer, e nós queremos investir cada vez mais. A gente sente que tem um movimento, que tem uma demanda, que tem uma necessidade e uma urgência, uma vez que muitas práticas clínicas ainda insistem em classificar o nosso desejo, enquadrá-lo, formatá-lo, estruturá-lo, quando, em verdade, do ponto de vista da própria esquizoanálise, o que se trata é de liberá-lo, liberar o desejo, liberar as suas potencialidades. E ao desejo, como a gente vem dizendo já há muito tempo, como a própria esquizoanálise insiste, não falta nada. Não falta nada. Existe uma questão aqui que é do Gabriel Oliveira. A gente pode iniciar com ela, se vocês me permitem, onde o Gabriel diz assim: olá, Luiz, eu assisti a sua palestra sobre a esquizoanálise, mas como eu não pude acompanhar parte da palestra, queria fazer aqui 3 perguntas que sinto que mudariam meu modo de experimentação da existência, principalmente para alguém como eu, que já teve depressão e ansiedade. Como o desejo, da forma descrita pela esquizoanálise, pode nos levar a uma diferente experimentação do tempo? Como os conceitos esquizoanalíticos podem se relacionar com os 3 gêneros do conhecimento do Spinoza e com a intuição do Bergson? Se achar que a resposta será muito longa, pode enviar no meu e-mail. Bom, Gabriel, eu acho que dá para a gente falar alguma coisa em relação a isso. Eu acho que o problema da depressão é um problema que inicia com desgosto, né, com a falta de gosto, falta de desejo, um desejo que, de alguma maneira, é tão saturado, tão esgotado, que ele se desinteressa inteiramente por novas tentativas, por novas relações, por novos acoplamentos. Mas a esquizoanálise, ela, uma vez que ela detecta que esse modo de desejar, que leva à frustração,
ele já começa por uma espécie de fraude do desejo, de transcendência do desejo. Quando algo em nós começa a desejar a partir de um buraco, a partir de um abismo, a partir de uma separação. E aí sim o desejo se constitui como uma espécie de falta na falta de objeto. Não há objeto neste mundo que vá satisfazer honestamente esse desejo. Claro que não tem como, é inevitável para quem é mais honesto, que esse desejo acabe em depressão. O que a esquizoanálise faz? Ela busca apreender a dimensão imanente do desejo. O desejo que não carece de objeto, mas o desejo que começa e termina no acontecimento. Que começa num acontecimento, numa espécie de acontecimento comunal, uma vez que nossa existência está inserida numa dimensão relacional, né, com as forças de sociabilidade, de humanidade, de cultura, enfim, com as forças do fora, e se cria um circuito que, na verdade, coincide com a modificação de si mesmo, que é o que acontece ao próprio desejo. O desejo se preenche e se modifica a si mesmo. Ele entra, portanto, em devir. Não há falta desse ponto de vista. É como em Spinoza, sim. Você citou Spinoza, inclusive, para situar a questão dos 3 gêneros de conhecimento. O desejo em Spinoza, ele inicia por uma afecção de potência, né? Uma modificação da nossa potência, de uma potência que necessariamente é uma potência em ato, e um ato que necessariamente modifica essa potência, e essa modificação de potência necessária, portanto, ela é também necessariamente um acontecimento ou um preenchimento de desejo. Então, a própria modificação como acontecimento que preenche o desejo. É desse ponto de vista que a gente parte, né? E, obviamente, que aqui tem sempre, na medida em que é uma potência em ato, que é um desejo que se preenche, que é uma força que devém, que se torna diferente dela mesma na medida em que ela vai se efetuando, há um retorno sobre ela, né? Então o desejo forma um circuito, ele deixa de ser intencional, ele passa a ser intensivo, porque na medida em que vai, vem, volta sobre ele, né? Há sempre um retorno sobre si. E, enfim, nessa medida, então, o tempo e o uso do tempo, né, se dão de forma completamente diferente, porque uma vez que o desejo ele sai de uma espécie de buraco ou de estado subjetivo que busca um objeto que o preenche, seja exterior, material, que o preenche através do prazer, e que, portanto, reforça a falta, porque ele acaba sempre gerando mais esburacamento nele mesmo. Seja de modo ideal, como Lacan imaginaria que só o objeto ideal satisfaria o desejo, e, portanto, é impossível para o próprio desejo se ligar com a realidade, o real se torna impossível, né? Nessa medida, então, o desejo sai da linha da intencionalidade, da linha do bom senso e do senso comum, sai desse uso medíocre do tempo, desse uso cronológico do tempo, desse uso sucessivo do tempo, e passa a se relacionar com os tempos coexistentes. Não que a sucessão não exista mais, mas a sucessão ela passa a estar agora em ressonância com as coexistências que passam a ser dominantes. E essas coexistências, na medida em que são coexistências das próprias dimensões do tempo. O próprio presente coexiste com o passado. O passado não é aquilo que foi, é aquilo que é, e que é contemporâneo do presente, e também que é contemporâneo do futuro. O passado, o presente e o futuro são contemporâneos de si mesmos. E nessa mesma medida, ao mesmo tempo que vai em direção ao fora, a esse futuro que toca o presente, volta em direção a isso que jamais deixa de ser, que é o passado. O passado é um tempo que não foi, mas que jamais deixa de ser. Assim como o presente é algo que não é, mas que jamais deixa de passar. E isso, de novo, contempla a questão bergsoniana. Por isso aí, esse desejo intensivo, ele é necessariamente visto pela intuição, apreendido pela intuição, aquilo que o Bergson chama de intuição filosófica. É um pensamento rigorosíssimo, que
é, na verdade, encontrado não na forma da inteligência, mas no sentido da inteligência. O sentido da inteligência é quando a própria inteligência deixa de ser dominante, deixa de se relacionar simplesmente com a matéria, com a objetividade, e toca a vida que vivifica em nós. Toca, ao mesmo tempo, as duas pontas que nos constituem, que nos dobram, o passado e o futuro que coexistem em nós, e a linha estendida entre esse passado e o futuro, essa linha tensa que varia segundo os cortes de passado que coexistem na relação com o presente que se contrai. Então, esse desejo intensivo é completamente diferente do desejo intencional, esburacado, de um ser enfraquecido ao qual falta realidade. Aquele que sofre por falta de vida, por falta de existência. Não. Na esquizoanálise, a gente vai diretamente ao foco, a gente vai na presença. Por isso, aqui, meu caro Gabriel Oliveira, a depressão é levada ao ponto que ultrapassa o cansaço e entra na fase do esgotamento. A depressão tem que ser conduzida até o fim. A depressão ainda é um meio caminho. O que é conduzir a depressão até o fim? É levá-la ao esgotamento. Esgotamento do quê? Esgotamento da vida, do desejo? Não. Não, é fazer igual Beckett faz. É esgotar o campo do possível. Porque o desejo esburacado, ele ainda é refém de crenças ou de esperanças, de possibilidades. Né? Mas essas possibilidades ainda fazem parte de um mundo fechado da inteligência, de um estado de pensamento sólido, de afetividade atolada, de corporalidade organizada em demasia. É preciso libertar o corpo do organismo. É preciso libertar a linguagem das significações e das subjetivações, encontrar o sentido. É preciso libertar o desejo do sujeito. É preciso libertar a afetividade dos sentimentos e da passionalidade reivindicativa. Então, nessa medida, o desejo reencontra, sim, mesmo a partir de uma depressão, mas levá-la até o esgotamento, não simplesmente ficar na fase do cansaço. É como em Nietzsche, né, o espírito que se torna camelo, o camelo que se torna leão e o leão que se torna criança. Levar o camelo à fase de leão. O depressivo ainda é um camelo, que acaba no deserto, sem água e sem alimento. Ele acaba no nada, porque ele está cansado. Mas ele não esgotou o campo do possível. Ele ainda é um crente, por isso ele caiu nesse buraco que parece infinito, né, como um buraco negro. É possível, é necessário, então, tocar nessas supostas faltas do depressivo, apreender a realidade como uma realidade líquida ou como fluxos livres sobre um corpo sem órgãos que resistem em se conectar, resistem em se acoplar, porque estão demasiado já, sofrem em demasia de um excesso de conexão, de um excesso de demanda e de atendimento a demandas dessa máquina social. E por isso, quando se investe numa espécie de repulsão, como uma máquina paranoica, que desinveste esse campo social, disponibiliza ao mesmo tempo as próprias forças para novas criações. Como diz Nietzsche de novo, quem está perdido para o mundo pode ganhar o seu mundo. Então, é aí que o depressivo reencontra presenças e ele começa a sair do buraco. As presenças começam a se apresentar e criar superfície. E essas superfícies começam a esboçar linhas de acontecimento. Né? Eis aqui uma forma interessante de se relacionar com a transmutação de um desejo que caiu num buraco depressivo. E, ao mesmo tempo, claro, o que é exatamente a ansiedade? Né? O Gabriel menciona a questão da ansiedade. A ansiedade, ela tem a ver com o que exatamente? Né? Nós ficamos muito ansiosos ao mesmo tempo que somos oprimidos. No quê? Naquilo que talvez Godard insista no seu último filme, Adeus à Linguagem. A nossa experiência interior, ela é proibida. Né?
na mesma medida em que vivemos atendendo a demandas exteriores. Então, na medida em que estamos em relação com a exterioridade, a nossa experiência interior ela é destratada, abandonada, massacrada, oprimida. Isso gera fatalmente angústia. Ao mesmo tempo que há uma máquina de assassinato do presente. O presente é o tempo inteiro assassinado, ou banalizado, se quiserem. É a mesma coisa, uma espécie de morte em vida, uma espécie de rebaixamento. Enfim. Então, esses aspectos, né, eles são conexos, né, há uma complementaridade entre a ansiedade e a depressão. Né? Mas a ansiedade ainda é um sinal de saúde, é um sinal de alerta. Olha, o desejo grita, berra, ele ainda acredita que pode dar atenção a tempos próprios que atravessam, né, as suas modificações, os seus devires. Né? E na contemplação, na afirmação desses tempos próprios, que o desejo pode criar expressividade e produtividade, criação de realidade. Né? É totalmente, não apenas possível, mas necessário e urgente proceder desse modo. E a esquizoanálise vai investir nisso. Nós temos esse potencial. Não há nenhum ser miserável, nenhum ser digno de uma piedade tal que leve à crença de que a existência é insuficiente. Justo o contrário. A esquizoanálise é essa prática plenamente afirmativa que recupera o contato imediato com a fonte de acontecimento do desejo. Eu acho que esses pontos eles são essenciais. Eu vejo que tem alguns comentários e eu queria ainda, se der tempo, seguir um pouquinho com a questão do Gabriel, mas aqui, deixa eu ver, Cauã Duarte Ferreira me faz uma questão, né? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Quais as diferenças fundamentais da prática clínica, da esquizoanálise, da prática psicanalítica? Ok, Cauã, excelente pergunta. Tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma que eu possa contemplar aqui junto. O Júlio aqui confirma que está tudo certo, boa qualidade de áudio e vídeo. A Olivia Pavani diz, aparentemente está tudo ok aqui. Ricardo Mouto entrou, bom, enfim. Emanuele Alves Adakeski me pergunta, mas como esgota a depressão? Boa questão. Então, isso que você diz agora, Gabriele, está em si. Aliás, Emanuele, desculpe. A questão é do Gabriel e eu me confundi aqui. Emanuele está em cima da questão do Gabriel. Vamos responder a você também. E o Rodrigo Figueiredo me diz qual é a diferença do inconsciente na esquizoanálise para o inconsciente da psicanálise. Então, a do Rodrigo coincide com a do Cauã, certo? Nós vamos já, então, retomar a questão do Cauã, unindo com a do Rodrigo. Qual a diferença entre a prática clínica da psicanálise e também do inconsciente, da psicanálise e da esquizoanálise. Mas vamos lá. Respondendo agora à questão da Emanuele, como se esgota a depressão? Emanuele, é assim, as forças em movimento, elas devem ir ao extremo de si mesmas. Elas não podem ficar a meio caminho. A depressão, ela nasce de um desejo separado do que pode, que acredita que algum objeto exterior, seja material, seja ideal, vá preenchê-lo. E, claro, começando errado, fatalmente, se esse desejo tiver o mínimo de honestidade, vai acabar num deserto, vai acabar cansado, vai acabar sem alimento
e com sede, sedento e faminto, porque nenhum objeto vai saciá-lo na fome e na sede. Esses objetos são fictícios. Não poderia deixar de ser diferente. Por mais que o significante seja um significante idealizado, ou, enfim, que tenha uma proximidade com o suposto preenchimento desse desejo carente, vai desembocar fatalmente numa miséria, no aumento do buraco. Levar até o fim. O que é exatamente? É começar pelo buraco. Começar pelo buraco. O que significa isso? O buraco, ele é, na verdade, ele emerge a partir de nós mesmos. Há, digamos assim, um mau uso daquilo que nos acontece. O buraco começa com o estado, a estatificação do nosso fluxo de desejo. Quando o acontecimento do nosso desejo é reduzido a uma efetuação, a um acontecido, e esse acontecido toma o lugar da nossa potência de acontecer, aqui começa o buraco. Portanto, é preciso chegar no ponto onde o desejo é separado do que pode por um mau uso daquilo que lhe acontece, daquilo que o preenche. Aqui está o começo da perdição, o começo do abismo, o começo do buraco e também o começo da vontade de buscar um céu, de buscar um preenchimento, ideal ou fictício, que jamais se dará. Como diz Deleuze, as boas intenções serão forçosamente punidas, porque nenhum objeto lá no fim, por mais bem intencionado que esteja o meu desejo, irá satisfazê-lo, por mais que eu me comporte das melhores maneiras. Enfim, esse desejo será forçosamente punido. O que ele quer dizer com isso? Será forçosamente frustrado. É impossível preencher esse buraco. Por quê? Porque é um falso começo. O buraco, o sujeito, o assujeitado, a consciência, o eu, esse estado de atolamento afetivo é exatamente o que eu acabei de dizer, um estado de atolamento afetivo. Ou, na linguagem de Spinoza, uma paixão que tiraniza. Que tiraniza e toma o lugar da pluralidade das nossas potências de ser afetado e de afetar. Ora, uma paixão apenas. Ela se torna dominante, imperativa, tirânica. Então, por onde começar? Quando uma paixão se torna dominante, nos separa do que pode, é aí que começa a desconstrução de nós mesmos. Então, a esquizoanálise opera uma desconstrução do supérfluo. Eu acho que esse ponto é fantástico. Uma desconstrução do supérfluo. E nós poderíamos aqui ser bastante ousados e dizer que talvez o supérfluo seja o nosso eu. Talvez o supérfluo seja um sujeito bem estruturado. Talvez o supérfluo seja o preposto de poder em nós. Talvez o supérfluo seja uma máscara necessária, um simulacro, ok. Mas nunca deve deixar de ser tratado como supérfluo. O que seria essencial? Então, desconstruir a pessoa, desconstruir o sujeito, desconstruir a consciência passional e reivindicativa é uma tarefa crítica da esquizoanálise. A psicanálise faz isso? Não. Já respondendo aqui as questões do Cauã e do Rodrigo. A psicanálise opera por uma vontade de tornar o inconsciente consciente, o desejo caótico um sujeito, aquilo que não tem estrutura numa estrutura, um elemento estruturante. A psicanálise vai investir na estruturação do nosso desejo, no fortalecimento do eu, na formatação do sujeito. Bom, então, eu acho que nós aqui temos uma diferença clara. Existe aqui algumas questões. Eu estou recebendo alguns sinais. Existe uma questão
de Dani Rosa. Daqui a pouco eu te respondo, Dani. Deixa eu seguir, então, nesse aspecto, né? Como a Emanuele tinha provocado, né, essa questão, né? Como chegar ao esgotamento, né? Eu dizia, então, para esgotar um desejo que acaba caindo até na depressão, né, é preciso chegar na causa do esburacamento, na causa do buraco, que é, na verdade, uma fixação de um estado afetivo. Fazer fluir esse estado afetivo, encontrar as forças que coagularam esse desejo, que fixaram esse desejo. Eu acho que esse aspecto é essencial. E aí é como em Spinoza, a causa do mal, que pode ser também a causa da fixação, da separação da vida do que ela pode, não é o mal, mas é uma força mais forte. É algo que nosso desejo não consegue dar conta. Então, a tarefa da esquizoanálise é fortalecer o desejo para que ele possa afirmar e não negar as paixões. Afirmar e fazer um uso interessante e transmutar as paixões em ação. É isso que é beber da fonte, aproveitar a fonte e não ir contra, moralmente, a própria natureza. Então, a esquizoanálise afirma inteiramente as potencialidades do desejo, mesmo nas paixões, porque ela encontra, sob uma paixão, uma força maior que é capaz de ser um presente do destino para que eu possa me tornar ainda mais fortalecido e potente, na capacidade de criar as próprias condições da minha existência e enfrentar essas forças que muitas vezes me ultrapassam, né? Aproveitando essas forças, bebendo da fonte e podendo, inclusive, admirar um inimigo que não se compõe momentaneamente comigo nos seus movimentos e nos seus tempos. Então, a esquizoanálise tem, ao mesmo tempo que essa tarefa crítica de levar, por exemplo, a depressão até esse esgotamento, esgotar o campo do possível, o campo da esperança, ela vai investir numa suspensão do sensório motor, né? Porque o sensório motor, nós, uma vez que somos reféns do nosso sistema nervoso, cerebral, inteligente, que opera reduzido na dimensão sensório-motora, nós atendemos as demandas a partir de um campo de visibilidade, de um regime de luz que produz, através das percepções, demandas afetivas e faz com que a gente responda e atenda essas demandas. Por que não suspender? Por que não suspender esse mundo? Fazer igual uma máquina paranoica que diz não. As máquinas desejantes invadem demais o meu desejo, estão saturando. E não há retorno de energia sobre o meu corpo sem órgãos. Por que não, então, dizer não, suspender, fazer igual Bartleby, o escriturário do meu ouvido, e dizer, prefiro não. Não pensar, não desejar, não agir. Prefiro não atender a demandas. Por quê? Porque é não na esperança, não no possível, mas na espera e na espreita que eu posso criar realidade, que o virtual emerge como fonte de criação de realidade. Então, a psicanálise, ao mesmo tempo que opera a tarefa crítica, assim como Nietzsche diz, é preciso chegar ao não do leão, para daí liberar a criança criativa, criadora que há em nós. A psicanálise, a esquizoanálise opera nessa dimensão. E aí, uma outra diferença gritante em relação à prática clínica esquizoanalítica e à prática clínica psicanalítica. A esquizoanálise não se cansa de dizer, não pare de experimentar. A psicanálise geralmente diz, e aqui eu estou falando de modo esquemático, claro, de uma psicanálise ortodoxa, né? Não se cansa de dizer, cuidado, você já experimentou demais. Pare, interprete as suas marcas, as suas fraquezas, os seus traumas. Trate deles, estruture o teu sujeito. A esquizoanálise diz, não, você nem começou a experimentar ainda, você não experimentou o suficiente. Né? Não perca tempo com interpretações de fantasmas. Né? Se fantasma há, ele é efeito do seu mau jeito no modo de desejar. Né? Então, procure experimentar e corrigir o seu jeito de desejar. Transmutar o modo de desejar, de sentir, de pensar e de agir na existência. Atuar diretamente no modo de existir. E não numa suposta falta, numa suposta carência, né? Numa suposta ausência de uma realidade metafísica que nos rouba o ser pela eternidade afora. A esquizoanálise, então, ela diz, experimente, não interprete.
Não existe interpretação? Claro que existe. Mas não é a interpretose de um eu, de uma consciência, né? De uma estrutura significante. Né? A interpretação, como diz Nietzsche, é sempre de uma força. Como diz Spinoza, é sempre de um campo afetivo, né? Que põe a potência em variação. Aí está a experimentação. E é justamente essa interpretação que gera e cria sentido, que também vai dizer o valor do sentido. Por quê? Porque dependendo do modo como interpreto, isso retorna sobre a minha potência como capacidade de existir, que aumenta ou diminui. Ora, então isso tem um valor. O que vale essa interpretação para a vida? Se eu interpreto dessa ou daquela maneira, a minha vida pode aumentar ou diminuir de potência, de capacidade de existir. Então, de fato, há uma interpretação, do ponto de vista da força, não de um sujeito, não de um eu, não de uma consciência, não de uma estrutura significante. Tá? Uma força ativa, criativa, que sabe colocar o problema como problema de vitalização da vida e não da vida como função de uma sociedade. É aqui que se coloca o verdadeiro problema, como diria Bergson. E, ao mesmo tempo, se avalia, como diz Nietzsche, o que vale isso para a vida? O que vale a moral para a vida? A moral deixa a vida mais interessante? Ou deixa a vida mais fraca, mais covarde, mais segura, que vai continuar de modo impotente a existir de modo mais longo? De que vale uma vida longa sem intensidade? Enfim, são questões. A esquizoanálise, então, vai por esse caminho. Sem o julgamento, ela desconstrói o juízo no homem, o bom senso e o senso comum. Desconstrói esse eu que interpreta, esse sujeito, que é um preposto de poder, sem o qual a sociedade não funciona, não opera. Né? Ela precisa fazer da nossa vida uma função. Mas haveria outro tipo de sociedade, outra maneira de operar? Claro que há. Claro, nós podemos inventar essa sociedade. Né? Nós podemos criar esse outro jeito. Bom, gente, enfim, eu segui aqui com a questão do Gabriel, depois da Emanuele, misturei um pouco a questão do Rodrigo e do Cauã, né? A Dani me questiona sobre sonhos perturbadores que afetam, inclusive, o humor. Como lidar, se não pela interpretação freudiana, é preciso interpretar, experimentar como? O Rodrigo me faz uma outra questão. Bom, a questão dos sonhos, né? Sonhos perturbadores, a gente já fala disso. Deixa eu ver. Não existe o risco de uma prática como a da esquizoanálise contribuir ainda mais para sintomas prementes da contemporaneidade, como a depressão, tendo em vista esse imperativo de tornar-se mais potente e afirmar a vida o tempo todo. A preservação e o recolhimento da psicanálise não são importantes para essas questões? Rodrigo, eu diria que talvez seja muito importante a gente tirar um pouco o foco, né, de uma espécie de rivalidade que haveria entre a esquizoanálise e a psicanálise, apesar de que isso é quase que um pouco inevitável, né, mas pensar o seguinte, não há como, né, não existe um imperativo moral para você ser mais potente e afirmativo. Não se trata de uma vontade psicológica, né, de um desejo que já estaria fundado num subjetivismo, num buraco, que desejaria o céu. Então, a partir do ponto de vista de um desejo voluntarista, sim, haveria esse risco. Mas o que a esquizoanálise fala, prega, pratica, é justo o contrário. Né? O desejo começa no acontecimento. Não tem como eu me esforçar para atingir um preenchimento ideal de mim mesmo e virar um peso e aumentar ainda mais a minha frustração e a minha depressão. É impossível isso, né? A não ser que eu esteja entendendo de modo completamente equivocado, né, essa visão, essa percepção de realidade, essa apreensão do modo como o real funciona e se produz em nós. Né? Nós, na verdade, somos acontecimento de desejo. É o desejo que começa por desejar em nós, e não um sujeito passional e voluntarista que desejaria o objeto. Entendeu? Eu acho que é o próprio modo de desejar que opera essa transmutação. Então, justo o contrário, é a esquizoanálise que vai te trazer ferramentas para que você perceba que o desejo tem que ser percebido no seu campo de imanência. Sempre que o desejo
é levado para uma transcendência, que ele é constituído por uma falta e busca um objeto ideal fora dele, é porque algum interesseiro, tipo um padre, um tirano, anda por perto, te dizendo assim, olha, dependendo do modo como você desejar, se você se comportar, não for tão afoito, etc., eu posso te dar o céu, eu posso te dar o poder, eu posso te dar o reconhecimento. Claro, eu estou fazendo aqui uma caricatura, né? Mas é mais ou menos isso, só para te responder de modo rápido, porque a gente tem muitas questões aqui. João Massarolo, querido amigo João, como vai? Como vai, querido? Tempo que a gente não se vê, hein? Vitor Ramos Stratner. Olá, querido Luiz, você pode falar sobre a diferença do ideal, do ego e superego? Ora, não há muita diferença, né? Do ponto de vista do ideal, do ego, é como se dissesse assim, olha, eu sou um indivíduo que desejo que os meus ideais se cumpram, né? E o superego diz assim para mim, ora, mas você não pode realizar todos os seus ideais, porque afinal de contas tem o ideal social, né? É como que um embate entre o ideal do indivíduo com o ideal do funcionamento de uma sociedade. Mais ou menos aquilo que o Freud diria, infelizmente, nós temos que viver sob o regime da lei e portanto, há um mal-estar necessário, né? O desejo deve se ligar à lei. Ora, isso, ao nosso ver, é uma crença de padre. Nós não acreditamos nisso. Tá? Então, não precisamos viver esse mal-estar, não precisamos colocar o desejo entre o ego e o superego. Ego e superego são sintomas de um desejo assujeitado e capturado. Eles existem? Existem. Eles funcionam? Funcionam. Mas como preposto, como máscara. É preciso desconstruir esse status, né? É preciso encontrar a consistência do desejo, né? Bom, enfim, o Vitor segue dizendo aqui, e como a esquizoanálise trata essa relação da potência em vez do poder, ideal versus superego? Bom, de novo, eu acho que eu tenho respondido aqui já desde o início, quando eu falei que o desejo não tem objeto, mas tem uma espécie de afecção, né? É um acontecimento de potência. Não há, então, potência que não seja em ato, como diria Spinoza. E todo ato é um acontecimento de potência, é uma modificação de potência. E a potência não carece de outra coisa. Ela se relaciona com a sua variação necessária na existência. A própria variação é o objeto que devolve a imanência da potência e não deixa ela escapar para a transcendência de um poder, de uma vontade de poder. Ora, desde que o acontecimento de potência seja também uma razão de potencialização da potência. Aí sim eu sigo no circuito virtuoso da potência. Agora, se o acontecimento de potência for um acontecimento que diminui a capacidade de existir, e a própria realidade da potência, que despotencializa a potência, que separa a potência do que ela pode, necessariamente a minha potência, separada do que pode, cai num buraco e deseja o céu, deseja escapar desse buraco. É automático, né? E você produz aí sim um desejo carente que deseja o objeto, seja material, seja ideal. Então, claro que há uma diferença gritante entre poder e potência na prática, e isso é não só possível, como, aliás, o campo do possível é o campo do imaginário, né? Há uma realidade, é necessário a gente encontrar a necessidade, a realidade, a urgência de uma prática de potencialização e não de empoderamento. A esquizoanálise não pode ser a favor do empoderamento, porque o empoderamento é um desperdício, o empoderamento é uma fraude, o empoderamento só existe quando eu sou impotente. Eu só quero me empoderar quando eu sou impotente. Ora, a esquizoanálise vai na causa do poder. Qual a causa do poder? A impotência. A miséria humana. Então, atacar a miséria humana. A partir do quê? Das presenças que estavam subjugadas. Não nos falta nada. Encontre as presenças sobre as tuas fixações, os teus atolamentos, as tuas capturas, certo? Então, esse aspecto crítico, e a psicanálise opera uma dupla crítica, a partir de uma dupla captura, nós somos capturados na medida que fazemos um mau uso do que nos acontece, e também, num segundo momento, quando queremos nos empoderar a partir daí, quando a gente busca o ideal, busca o significante, busca, enfim, investir numa finalidade, né? Então, bom, que mais?
O que eu preciso lembrar a vocês que hoje eu estou aqui para esclarecer as questões que não foram possíveis esclarecer no nosso encontro, na nossa aula aberta sobre esquizoanálise. Um grupo de clínica online. Então, clínica em grupo de esquizoanálise e online. Comprometimento que as pessoas terão aí de 4 meses, tendo a oportunidade de experimentar um encontro e desistir se achar, por algum motivo, que não é aquilo que esperava, ou, enfim, não importa qual motivo, é só dizer assim, olha, não quero seguir, e você tem o teu investimento de volta. Mas, enfim, isso é só para te sinalizar. Se você ainda quiser se inscrever, tem bem poucas vagas. Nós estamos, então, oferecendo esse evento agora para esclarecer essas questões. E ao mesmo tempo sinalizar que será um mergulho terapêutico ao longo de 4 meses, né? E claro que isso eventualmente pode ter algum tipo de continuidade, depende muito do grupo, da característica que ele vai tomando, né? Dos destinos, das demandas, enfim, é isso. Agora, que mais? Eu posso aqui seguir respondendo a algumas questões que ainda não estão contempladas aqui. Por exemplo, retomar a questão do Gabriel, quando ele diz assim, os conceitos esquizoanalíticos podem se relacionar com os 3 gêneros de conhecimento de Spinoza? Certamente. Não haveria esquizoanálise sem o pensamento deleuziano. Deleuze é um filósofo, inventor da esquizoanálise, junto com o até então psicanalista Félix Guattari. Militante, ativista, inclusive um estudioso, né, de Freud, de Lacan e de tantos outros, né, e ao mesmo tempo um crítico ferrenho. Mas eu digo, então, o pensamento de Deleuze implica necessariamente 3 grandes filósofos, uma base excepcional oferecida por 3 grandes filósofos, Spinoza, Nietzsche e Bergson. Claro, tem Hume também, tem Epicuro e Lucrécio, tem os estoicos gregos, enfim, tem os pré-socráticos. Mas, fundamentalmente, Spinoza, Nietzsche e Bergson são bases sem as quais a esquizoanálise não seria possível do jeito como ela se apresentou. Né? Então, portanto, os 3 gêneros de conhecimento de Spinoza estão inteiramente contemplados no modo como a esquizoanálise opera. Né? O primeiro gênero de Spinoza é o da imaginação. E o que é a imaginação em Spinoza? A imaginação em Spinoza é conhecer por imagem. O primeiro gênero de conhecimento é conhecer através de imagem. Spinoza diz que tem 2 maneiras de conhecer por imagem. Conhecer por experiência vaga, que é através de um regime de sensibilidade, exemplo, onde há fumaça, há fogo. E conhecer por ouvir dizer, ou seja, não mais a partir de um regime de sensibilidade, de um regime de luz, mas a partir de um regime discursivo, de uma ordem discursiva, como diria Foucault. Né? Um regime de signos, como diria Deleuze. Então, por ouvir dizer. Eu conheço, então, por imagem e por símbolo. A psicanálise estaria incluída no primeiro gênero de conhecimento? Estaria incluída. Mesmo a simbólica, mesmo a estrutural de Lacan. Nesse caso, estaria incluído no primeiro gênero de conhecimento de Spinoza. Pasmem, mas é algo que nós precisamos ter coragem de encarar. Né? Então, o primeiro gênero de conhecimento em Spinoza é a imaginação. E o segundo gênero é o entendimento, ou o conhecimento de relações, de composição entre potências. Ora, aqui sim, a esquizoanálise já está inteiramente dentro. A esquizoanálise opera pelo segundo gênero de conhecimento de Spinoza? Opera. E pelo terceiro gênero também? Sim, porque o terceiro gênero em Spinoza é a intuição. O terceiro gênero é o conhecimento imediato da essência, ele vai direto à essência. Que essência? A essência do desejo. A essência da natureza e do homem é o desejo. O que é o desejo? É uma potência em ato. Então, há o conhecimento imediato da potência em ato. O ato já é uma condição de relação. Ele é conhecido pelo segundo gênero de conhecimento. Então, é uma razão de composição e não uma razão de organização.
É por isso que tem tudo a ver com esses dois gêneros de conhecimento de Spinoza, o segundo e o terceiro gênero. E a imaginação é objeto de crítica da esquizoanálise, assim como é objeto de crítica em Spinoza. Certo? Em Nietzsche, mesma questão, só que com outra linguagem. Né? Em Nietzsche há um outro jeito de se relacionar. Nietzsche vai dizer que a força interpreta e a vontade de potência avalia. Né? Assim como o artista e o poeta. Enfim, e ele segue dizendo aqui, e a intuição de Bergson, eu já até respondi essa questão, né? Claro que tem tudo a ver com a intuição do Bergson, porque Bergson vai dizer que nós temos que atacar os falsos problemas. Primeira coisa. Dividir os mistos mal analisados. É a mesma questão de Spinoza. A imaginação, ela é um modo de pensar que opera só através de mistos, de misturas. Ela não chega nas diferenças de natureza. Bergson vai ter essa obsessão. Bergson, como um bom espinosista, vai dizer, preciso separar os mistos, né? Chegar nos elementos, e os elementos são o quê? Tendências, forças, afetos, e não formas, substâncias, substratos. Então, tendências, tempos, durações, forças, né? Afetos puros, né? Linhas puras, né? De diferença, né? Linhas de diferenciação, diferenças de natureza, seguir as diferenças de natureza. Com essas diferenças de natureza, eu coloco o problema verdadeiro da minha vida. O que é o problema verdadeiro da minha vida? É, ao existir, de uma certa maneira, eu, ao mesmo tempo, me torno capaz de me modificar, de acontecer sempre de um jeito que eu me potencializo, me fortaleço, e a modificação da minha potência se torna a razão de potencialização de mim mesmo. Produção desejante de modo ativo, né? De modo imanente. Então, tem tudo a ver. E Bergson vai dizer, apreendendo as coisas mais do ponto de vista do tempo e da duração, do que do ponto de vista do espaço e da matéria, né? Eu estou na intuição. A intuição ultrapassa o pensamento sólido, cerebral da inteligência. A intuição é capaz de pensar a vida, a inteligência não. A inteligência é uma parte da vida, ela é parcial em relação à vida, então ela não pode explicar a vida. A intuição não, a intuição é a própria vida, faz parte da vida. Né? É o modo como a vida se apreende plenamente a ela mesma. Né? Então, a intuição ela é uma apreensão de coexistência de tempos. Né? E que apreende a duração não só em nós, mas também nas outras coisas. Tudo dura e nada é função de nada do ponto de vista de uma potência em ato, como já seria em Spinoza. Então, portanto, há aqui, com certeza, a contemplação pela esquizoanálise desse modo de pensar pela intuição de Bergson. Não tenho a menor dúvida disso. Enfim, algumas outras questões. Rafael Trindade entrou. Rafael, tudo bom, querido? Bruno Davelli, Vitor Ramos... bom, Vitor Ramos é aquele que eu respondi, disse ótimo, tá bom. Que mais? Estou amando a Simone Regina, diz, aprendendo muito. Que bom, Simone. Enfim, se vocês quiserem formular mais questões... o Davidson Miranda. Davidson, querido, tudo bom? Me faz uma questão. Como funciona a cartografia na clínica? Ótimo. Deixa eu só ver mais alguma coisa antes de responder ao Davidson. E eu queria até retomar a questão da Dani Rosa. Tá? Olha, gente, que logo abaixo do vídeo tem um link para saber mais sobre a clínica em grupo. Tá? Bom, eu vou tentar entender a questão da Dani Rosa. Como lidar com traumas, marcas de infância? Como lidar com esse passado que coexiste? Como não ressentir ser tomado por algo tão distante que parece grudar no corpo, na mente? Interessantíssimo, Dani, é isso mesmo. Como lidar com traumas, marcas de infância? É o seguinte, de novo, nós temos que pegar, como diz o caipira, né, pegar o touro pelo chifre. Né? Não é meter o dedo na ferida, igual fazem os padres, para dizer aqui está pululando, né? Essa ferida não tem cura, mas eu vou dar um bálsamo, eu vou gerar um bálsamo para apaziguar. Não.
Quando você encontra a ferida, você tem que encontrar a causa da ferida, do ferimento. E a causa é sempre uma fixação. A causa é sempre uma separação da nossa potência do que ela pode. E sempre há, sempre, em todos os casos, a questão não da culpa, jamais da culpa, mas da cumplicidade. Nós somos tornados, não é que a gente é cúmplice por natureza, a gente é tornado cúmplice. Aqui que a esquizoanálise atua de modo realmente a encontrar a causa do trauma. Então, quando eu encontro a causa do trauma, eu percebo que há uma cumplicidade que não foi aquilo que a psicanálise chama de pulsão, né? Essa repetição, essa retomada por trocas simbólicas, por mascaradas, por outras vias. Né? Na esquizoanálise, o que você encontra ali é um circuito vicioso de desejo, é uma circularidade. E é uma circularidade por não tomar aquilo que nos separa do que a gente pode por uma força positiva. Você tem que encontrar a força positiva. E mesmo que aquilo te faça mal, é preciso, como diz Spinoza, encontrar o elemento comum sem o qual aquilo não te faria mal. Olha que incrível. Quando eu encontro esse elemento comum, sem o qual aquilo não me faria mal, eu não posso dizer que por aquilo que há de comum, aquilo me faria mal. Ao contrário, por aquilo que há de comum, aquilo necessariamente se compõe comigo. Porque eu não começo por aí. Então a esquizoanálise ela tem que pegar esse elemento comum, né, e aí sim transmutar, ou fazer um outro uso daquilo que me acontecia de modo a me diminuir, a causar tristeza, a me ameaçar, a me fixar, a me traumatizar. Né? Enfim, é um elemento. Deixa eu ver o que mais que existia nessa questão da Dani. Como lidar com esse passado que coexiste? É isso. Bom, eu acho que eu respondi. Como não ressentir? Como não ressentir? Se tornando uma potência plástica. Como se tornar uma potência plástica? Necessariamente fazendo um uso do movimento, do tempo e dos devires a partir da afirmação da variação necessária, da modificação necessária. Saber que aquilo que queima, aquilo que se destrói, aquilo que varia é necessariamente um aliado da vida e não uma ameaça de morte. Né? Encontrar o elemento da afirmação no acontecimento, reconquistar a confiança no acontecimento. Isso, bom, toda a prática clínica vai investir nessa confiança, na retomada de uma superfície de confiança como sendo a do próprio acontecimento. E o acontecimento não é a minha consciência que diz sim ao acaso, é o próprio acontecimento que emerge no meio das relações e afirma esse processo de diferenciação do desejo. Enfim, Dani, tem coisas que eu tenho que abreviar, ser um pouco rápido, porque, né, afinal, esse encontro é para fazer esclarecimentos quase que esquemáticos, talvez. Né? E claro que na clínica isso vai ser contemplado de modo bem criterioso, né, de modo bem profundo. Né? Como não ressentir, então, isso, ser tomado por algo tão distante e que parece grudar no corpo e na mente. Então, eu diria ainda alguma coisa mais para finalizar com a questão da Dani, que é a seguinte, Dani, é como um alimento. Imagine o seguinte, eu vou agora usar do esquema do ressentimento em Nietzsche. Né? O que me deixa ressentido? Quando um alimento me intoxica e eu não sou capaz de digeri-lo, nem de vomitá-lo por para fora, nem mesmo de isolá-lo, aquilo toma conta de mim. É como uma paixão mal resolvida que passa a ser o leitor, a leitora de toda a minha vida, do mundo e de mim mesmo. Faz uma imagem falsa de mim, uma imagem falsa do mundo. E com essa lente deformada, fixada, entupida, deformante, né, eu interpreto os outros e a mim mesmo, de modo absolutamente equivocado. Né? Então, é preciso o quê? É preciso, se eu não consigo digerir aquilo que me intoxica, que me faz mal, se eu não consigo expulsar de mim, se aquilo está lá e não, nem digere, nem sai de mim, eu tenho que ao menos conseguir isolar. Isolar até o ponto em que eu tenha tempo suficiente, eu me prepare para poder olhar ou me relacionar com esse veneno de frente. Mas se esse veneno está em mim, é porque necessariamente tem algo de comum comigo.
Quando eu encontro essa face comum, como diria Spinoza, aí sim eu encontrei a face sobre a qual eu posso começar a me relacionar com esse veneno, e essa face não é venenosa, essa face é afirmativa. Essa face do comum, essa condição de relação entre as potências, essa potência de fora que me invadiu, que me intoxicou. Há uma razão de composição ali, que o segundo gênero de conhecimento do Spinoza dá conta, por exemplo, se eu quiser agora referenciar a questão do Gabriel. Né? E a partir desse momento eu começo a perceber que, dependendo da velocidade, do movimento e do jeito, aquele veneno se torna um remédio, um alimento. Aquilo que me gerou a fraqueza me dá força, o que me gerou a doença vai me dar saúde. Né? O que me gerou tristeza vai me dar alegria. O que era uma paixão se torna ação, é transmutado em ação. Então, há, sem dúvida, essa questão, e é essa força afirmativa aliás, essa potência afirmativa e essa força ativa que me dá a capacidade plástica para não ressentir. Tá? Ok? Então, aqui eu finalizo com a questão da Dani. Outra, a Silvana Martins. Luiz fala um pouco sobre as tarefas destrutivas e positivas da esquizoanálise. Já falei um pouco, Silvana, eu posso retomar um pouco mais. Bom, mais uma, o Vitor Ramos, como se daria a relação dos sonhos com o inconsciente para a esquizoanálise, assim como a importância da arte como maneira de experimentação. E mais uma outra, do Rodrigo, qual a importância da arte para uma prática clínica como a da esquizoanálise? São questões muito importantes. Eu queria antes responder a do Davidson, que eu me lembro que ele tinha feito, né? Como funciona a cartografia da clínica, né? Ou na clínica, melhor dizendo. Né? Então, eu acho o seguinte, existe um cantor popular muito interessante, chamado Paulo Vanzolin, vocês já devem ter, claro, ouvido falar, e uma música famosíssima, célebre, que diz assim: um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão, enfim, bom, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Por que eu acho muito interessante esse aspecto? Porque ele mesmo observa, o Paulo Vanzolin, ele disse assim, olha, é incrível como todo mundo se fixa no levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, quando, ao meu ver, diz o Paulo, o mais importante é reconhecer a queda. Então, eu acho que a cartografia começa aí. O que é cartografar em esquizoanálise? É reconhecer a queda, mas o que é exatamente a queda? A queda é onde o nosso desejo está ancorado, aonde o nosso desejo está investido, aonde o nosso desejo se apresenta. Ele se apresenta pelo corpo, pelo uso do movimento que a gente faz, no regime de sensibilidade que ele habita, no regime de visibilidade, no regime de corporeidade, no organismo do corpo social do qual ele faz parte. Aí se apresenta o desejo através do corpo. É nesse topos, como diz o Foucault, o poder se exerce localizado. Nós exercemos poder, por mais impotentes que sejamos, exercemos o poder. Sim, o nosso desejo é cúmplice, ele está nessa queda, ele está alimentando esse regime de corporeidade social, através dos movimentos, dos usos de movimentos dos nossos corpos. Da mesma maneira, o nosso pensamento é cúmplice, e a nossa consciência, claro, na medida em que nós, como diz Nietzsche, somos um pedaço de linguagem, um pedaço exterior que interiorizamos, nosso eu, né, nada mais é do que um fragmento, um código de linguagem interiorizado. Interiorizado. Esse é o nosso interior, dizer, olha que coisa íntima. Isso é íntimo. Né? Isso é um pedaço da exterioridade da linguagem. É um regime de linguagem. Nós estamos submetidos a esse regime de linguagem. Né? Chamamos isso de eu, de consciência. Até temos muita intimidade com isso. Mas aqui existe uma cumplicidade. É preciso, então, cartografar não só o desejo nas suas corporeidades, no seu movimento de corporificação, mas o desejo no seu movimento de operação semiótica, que produz transformações incorporais.
e que veicula e transmite e retransmite essas transformações incorporais. Nessa mesma medida, então, há uma ordem discursiva, uma produção de regimes semióticos que capturam a nossa mente, assim como a corporeidade orgânica captura o nosso corpo sem órgãos. Né? E também um regime moral, afetivo, que captura o nosso desejo e a nossa afetividade. Né? O mau uso que a gente faz das paixões. Então há um mau uso do movimento no corpo. Há um mau uso do pensamento na linguagem. Há um mau uso das paixões na afetividade do desejo. É aqui que está a nossa queda. É aqui que está a nossa primeira captura. Então, cartografar é encontrar o desejo nesses locais. Ele está chafurdado nesse rastejamento. Ele rasteja, ele trabalha, ele carrega, ele não dança. É preciso, então, criar superfície para o corpo, para o pensamento e para o desejo. É preciso criar pista de dança segundo o próprio modo de desejar. Dependendo do modo de existir, de viver, de desejar, eu crio a pista de dança e danço sobre ela, ao mesmo tempo que eu a crio. Né? Então, libertação do desejo em esquizoanálise é isso. Tem que aprender a dimensão criativa de realidade do próprio desejo. Não tem nada pronto, nem muito menos nada a reproduzir ou a copiar. É como o virtual em Bergson. O virtual em Bergson se diferencia no atual. E o atual não é uma cópia ou uma semelhança do virtual. Muito ao contrário. Não há atual diferencial que não seja um diferencial do virtual e uma criação de realidade na existência. Então, a esquizoanálise, ela investe totalmente o potencial criativo e não a acomodação, a estruturação do nosso desejo. Né? A formatação sem a qual a gente seria um sofredor, inveterado, e seria um desajustado, seria um maldito, seria um doente, seria um virtual criminoso, um virtual perverso, um virtual impotente. Enfim, é justo o contrário. Né? Então, eu acho que a cartografia ela começa por detectar aonde o nosso desejo está, aqui e agora. E de que modo, qual é o elemento, como ele deseja. Aquela questão que faz Nietzsche. O que quer Sócrates ao querer o ideal? O que quer o desejo ao querer esse objeto? O desejo quer algo mais profundo do que aquele objeto. Aquele objeto é mero sintoma. Né? Ele quer algo, ele quer um acontecimento de si mesmo. É esse elemento que tem que detectar. Aí eu estou na cartografia. Eu estou começando a perceber, a apreender o elemento agrimensor e produtor de fronteiras de mim mesmo, né? que traça o dentro e o fora e coloca-os em conexão, em coexistência. A cartografia, então, não é um decalque dos nossos estados. Ela pode até partir dos decalques, eventualmente, e chegar nos fluxos. Né? Enfim. Bom, eu acho que é suficiente aqui. O Davidson, a gente não tem muito tempo para seguir. Deixa eu ver aqui. Tem ainda aquela questão da Silvana Martins, a do Vitor e a do Rodrigo. Vamos lá, então. Eu vou, então, começar a finalizar, porque o nosso tempo, ele começa a se estender demais para um evento como esse, né? Eu espero que tenha contemplado muitas questões, mas eu vou responder essas que estão aí. Tá? Vou responder pelo menos a essas 3 questões que estão aqui. A da Silvânia Martins, né? Sobre a questão das tarefas destrutivas e positivas da esquizoanálise. Deixa eu ver se dá para unir com a questão do Vitor Ramos. Como se daria a relação dos sonhos com o inconsciente para a esquizoanálise, assim como a importância da arte como maneira de experimentação. Eu acho que a do Vitor se une mais com a do Rodrigo. Né? Qual a importância da arte para uma prática clínica como a da esquizoanálise? E também com a segunda parte da questão da Silvana, que é a tarefa positiva da esquizoanálise, então tem tudo a ver com a arte. Né?
Vamos lá. A tarefa destrutiva da esquizoanálise, Silvana, é a desconstrução, fundamentalmente, dos prepostos de poder em nós, em mim, em você, no outro, porque o preposto de poder ele é criado por uma formação social. Nós vivemos uma formação social que é dominada pelo capitalismo, e, claro, a esquizoanálise vai se aprofundar sobre o modo capitalista de existir e a subjetividade capitalística, né? A produção de uma subjetividade capitalística, a colonização do desejo e a sua descolonização seriam uma tarefa destrutiva, né? Mas eu diria fundamentalmente, de modo esquemático, que é preciso desconstruir o eu, ou a pessoa que há em nós, né? Em prol do quê? Em prol da nossa singularização, de um processo de singularização. Muito mais do que uma subjetividade, uma subjetivação, é preciso entrar num processo de singularização. Isso já seria a tarefa positiva. Investir a singularização, mas não a partir de uma individuação ou de uma pessoalidade ou de uma parcialidade. Ao contrário, a partir de uma relação comunal, que não é nem pública, muito menos privada, porque o privado deriva do público, e o público é um sequestro do comunal. Na verdade, nós temos que reencontrar a dimensão comunal, a zona comum sem a qual não há encontro real de potências de modo imediato, sem nenhuma mediação, sem nenhuma representação. É preciso, então, encontrar essa zona comunal, né? Desconstruir aquilo que impede as mediações. Nosso eu impede, né? O eu, o ego, o superego, enfim, as estruturas, a linguagem, o regime de estratificação linguístico pela significação, o regime de estratificação linguístico pela subjetivação, ou seja, uma estratificação linguística do fora, uma estratificação linguística do dentro, uma estratificação orgânica do movimento. Esses 3 estratos principais do homem devem ser destruídos, desconstruídos, mas não ao modo de um louco que derruba esses muros, né? Mas ao modo de alguém que lima o muro e vai encontrando saídas, que habita as representações, as marcas, as imagens, as substâncias, os substratos, e aos poucos vai liberando os fluxos que neles estão coagulados, contidos, cristalizados ou fixados. Então, a tarefa destrutiva é uma tarefa com prudência. É preciso ter prudência para não cair numa loucura, numa inconsistência. A esquizoanálise preza pela consistência, pela criação de um plano de consistência. Ela desestrutura o sujeito, mas, em compensação, de modo muito mais interessante, ela investe num plano de consistência, tanto da corporeidade, quanto do pensamento, quanto das intensidades desejantes, que fazem a plenitude de um corpo sem órgãos, né? Ela investe totalmente nessa coesão, nessa consistência que dispensa qualquer estrutura, qualquer lei, qualquer norma, né? Ou qualquer desejo claudicante, né? Ela tem esse aspecto. E claro que aqui a arte está inteiramente ligada, né? Porque o que é a arte em essência? É a estética, né? É a potência de estilização, é a potência plástica, né? Tanto de ser modificado quanto de modificar, e nessas modificações gerar a diferença sem a qual a virtualidade em nós não se realiza, não se atualiza, não se torna digna do acontecimento que é existir. Portanto, a esquizoanálise ela tem tudo a ver com essa retomada da vida do seu processo criativo. Não há fórmula de verdade para a criação. Ponha-se criando. Como? Na experimentação. É fundamental. Mas, para isso, você tem que criar as condições da experiência, não possível como em Kant, mas da experiência real, como em Bergson. Criar as condições da experiência real, né? É apreender as forças sobre as quais você está montado. Assim como nós, possivelmente, estamos montados sobre uma vassoura de bruxa, que é o tempo, né? A duração, o movimento. Essas forças reais são as linhas de tessitura do real, né? Que, ao mesmo tempo, nos sustentam, mas que nós também usufruímos, criamos através dela. Não só a outros mundos, mas também a nós mesmos.
Então, a esquizoanálise te liga novamente, ou busca ligar novamente você, a tua capacidade de criar realidade, não só como a criação de novos mundos, mas como principalmente a criação de si mesmo, né? E a criação das condições de uma existência livre, libertária, potente, alegre, plena, sem falta. Jamais cúmplice de misérias e impotências, buscando poder, mas, ao contrário, destruidora, desconstrutora daquilo que rebaixa a vida, em prol do quê? Em prol de uma liberação, de uma elevação, de um extra da vida, um extraordinário que é capaz de criar realidade à altura do acontecimento, que é viver, né? Desse acontecimento extraordinário que nos constitui, né? Enfim, eu acho que as questões da destruição andam junto com a criação, mas não têm o mesmo estatuto. A destruição é efeito já de uma força afirmativa. A afirmação vale mais do que a negação. A negação é um efeito de um modo de afirmar, é o efeito de uma presença. Então, ao desejo que não falta nada. É preciso encontrar as suas presenças. Quando se encontra as presenças do desejo, a destruição dos adereços e do supérfluo fica muito mais simples e cheia de humor. A gente destrói com alegria, como no humor, que é o mais inocente dos assassinos, dos destruidores, né? E a mais amorosa das crueldades. Praticar o humor, reconquistar o humor. Então, a esquizoanálise, se ela não te der, de novo, a potência de não apenas de rir, mas de sorrir, com uma alegria plena, né? Ela está, digamos assim, um pouco fora do seu objeto. O objeto da esquizoanálise, poderíamos resumir, é a alegria do diverso, a alegria da criação, né? E que devolve novamente a leveza, a superfície e o humor. Então, eu acho que é basicamente isso. Não existe esquizoanálise sem essa potência de estilizar a existência, sem, então, portanto, o investimento na arte e, ao mesmo tempo, não há investimento na arte sem a capacidade seletiva ética. Uma ética e uma estética no modo de existir que a esquizoanálise investe para que nós inventemos realmente, né? Não só obras, mas como a nós mesmos. Fazer de si mesmo uma obra de arte. Então, gente, eu acho que é isso. Eu imagino que já é o momento de a gente encerrar. Aqueles que têm interesse por essa clínica, então nós vamos estar começando um grupo de terapia, né? Que ao mesmo tempo é um grupo de experimentação, né? De experimentação. Então não é terapia para quem está doente do ponto de vista de uma doença interpretada de modo usual, mas é inclusive um modo de fazer daquilo que eventualmente é classificado como doença uma matéria de criação, né? A gente pode fazer isso. Então, os que realmente tiverem interesse, essa oportunidade de se inscreverem, enfim, e experimentar. E se eventualmente não gostarem, podem desistir a tempo, depois de ter a experiência, certo? É isso, né? Vamos encerrar então, gente. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Foi, de novo, muito prazeroso estar com vocês. Eu realmente gosto muito de discorrer sobre essas questões, de praticar essas questões, porque isso é um investimento no cuidado de si, o que mais a gente precisa. Nesses tempos onde a política tem essa vestimenta apodrecida, né? Nós estamos muito descuidados, destratados, então nós precisamos realmente cada vez mais investir diretamente no cuidado de si como um movimento político, micropolítico, desejante, revolucionário. Eu acho que é esse o modo de a gente fazer a revolução, entrar num devir revolucionário e não buscar uma sociedade ideal. Tá? E a esquizoanálise é totalmente aliada nesse sentido. Numa outra oportunidade, né, estaremos de novo para esclarecer questões, e quem realmente então tiver interesse em seguir e puder seguir, se inscreva e a gente se vê lá, ok? É isso, gente. Uma boa noite a todos e um grande abraço.